Fala galera, tudo bem? Aqui é a Lulu e vamos fazer mais um vídeo. Bom, o caso é sério. Antes de começar, por favor, eu quero dizer pra vocês que se vocês têm gatilhos, agonia, se vocês têm medo, crise de pânico, crise de ansiedade, saiba que vocês podem estar assistindo esse vídeo ou saindo. Como eu vou dizer agora, vai ser um vídeo bem delicado, um assunto delicado e um assunto bem forte, tá? Principalmente para quem sofre esse tipo de coisa na sua própria casa. Como vocês estão vendo aí, gente, o caso é sobre uma influencer chamada Vitória Mineblocks. Vocês devem conhecer ela. Eu conheço ela muito, tá? Ela, não sei se vocês acompanhavam ela na infância, mas eu sim. Ela participou da minha infância quando eu era menor de idade. Eu assistia a ela e, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo com ela na própria casa dela. É retorno da sua família. Cara, isso é bizarro, tá? E hoje a gente vai falar sobre tudo que tá acontecendo com a Vitória, tá? E vamos estar falando de tudo que aconteceu com a Vitória. Bom, recentemente ela gravou um vídeo, pra quem não sabe, no sábado. E o vídeo é muito delicado. Eu vou colocar o vídeo pra vocês, tá? E eu quero muito, mas muito mesmo, tá censurando algumas palavras que ela descreveu a situação, porque, né? Eu não quero que o vídeo seja contra as regras, só vão mostrar mesmo de fato o que aconteceu com ela. Então, não quero ganhar engajamento, tá? Esse vídeo não é pra monetizar, é pra ganhar engajamento, pra ganhar visualizações. Esse vídeo é mais pra pedir ajuda, pra alguém mandar ajuda pra ela, certo? Pra alguém compartilhar, enviar pra quem possa ajudar, pra todo mundo saber o que tá acontecendo. E não acontece isso toda hora, acontece por trás das câmeras, ou seja, a Vitória, ela era sempre uma garota muito forte e ela é uma garota forte, corajosa até demais para ter, né, postado um vídeo sobre tudo que aconteceu, sobre o pai dela. Então, a gente vai assistir o vídeo e espero que vocês escutem com atenção. Não é uma brincadeira, é coisa séria. E pra quem tem gatilhos, não assistem, tá? Por favor. Agora, bora lá assistir o vídeo dela. Aqui está o vídeo, gente, dela se pronunciando. E é isso. Escutem muito bem com atenção, ok? Aqui é a Vitória Mineblocks e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo para um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele. Eu tava implorando pra ele
deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas para dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele para dentro de casa com uma criança, menina, dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento, a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida para causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade. Estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação para ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá, e ele tem essas amizades, e falam para ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu para tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso, ele ama torturar. Eu conheço o meu pai, ele
não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem mas porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda estava casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Porque eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso, porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. E aí, galerinha? Vocês escutaram tudo o que aconteceu. Cara, isso é um absurdo, tá? Um tamanho absurdo. Todo mundo prefere escutar o lado de um abusador, gente. Em vez de dar atenção para as vítimas, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares mesmo de pessoas pedindo socorro, pedindo justiça, pedindo ajuda e ninguém faz nada. Prefere escutar a palavra de um abusador. Pelo amor de Deus, gente. Cara, simplesmente é um absurdo. Por que preferem escutar a história de um abusador em vez da vítima que está passando por tudo isso e sabe como ele é? Por que ninguém dá ouvidos para eles? Para todo mundo que está pedindo ajuda e socorro. Gente, eu acho um absurdo as pessoas pedindo socorro, ajuda e ninguém faz nada. A pessoa tá fazendo drama. Que drama? Que drama? Que drama a pessoa tá fazendo? A pessoa tá vivendo algo completamente que isso é injusto, é errado e vão dizendo toda hora dizendo que a pessoa tá mentindo. Eu conheço muito bem quem passa isso, tá? A pessoa tem crise de pânico, crise de medo, ansiedade, depressão. Cara, eu conheço muito bem essas crises, tá? Gente que passa por isso sabe muito bem do que eu tô falando e o lado da Vitória, o que ela tá falando. Cara, você vivendo com medo, isso é um absurdo. A pessoa que é da sua própria família fazendo isso pra você ter medo.
Medo é isso que a pessoa gosta em ver a pessoa fazer. A pessoa quer ver medo, quer ver você chorar, quer ver você implorando de joelhos para você não matar. E isso que tá acontecendo é errado, tá? É muito errado. Tem mais áudio ainda, tá? Sobre isso. Eu acho que tem 2 ou 3, vocês que sabem. Eu vou encontrar os áudios e vou mostrar pra vocês. Só que dessa vez é o áudio do pai dela, gritando com a mãe dela, tá? Gente, eu acho um absurdo, tá? No final do vídeo, eu vou tá falando pra vocês tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu nos todos os vídeos que eu vou mostrar aqui pra vocês, da Vitória. Depois eu dou a minha palavra, tá? Depois eu falo a minha palavra. Apesar de quanto que vocês estão ouvindo eu falando completamente um absurdo, porque realmente é um absurdo. Quem não ia achar que isso é um absurdo, hein? Olha, eu vou ficar aqui calada e vou achar o vídeo pra vocês verem. Aí eu dou a minha palavra. No final desse vídeo, eu ainda vou dar minha palavra. Aqui está, gente, o áudio do pai da Vitória. Escutem. Eu só tô esperando o momento certo. Eu tô fazendo passo por passo, olha. Passo por passo. Isso tá na cara. Você não deveria ter mexido comigo. Escuta. Eu sou louca. Eu vou ter o seu filho. Mas você não vai. Eu não vou deixar. Você vai pagar. Você vai pagar pelo que você fez. Sentiu por sentir. Você vai pagar. Eu vou te perseguir. Eu vou tirar tudo de você. Gente, vocês escutaram, né? Escutaram o áudio dele? Cara, é um absurdo. Véi, eu tava procurando o vídeo dela tendo uma crise de pânico na ambulância, tá? Ela foi pro hospital. E como ela falou no vídeo que eu mostrei pra vocês, ela disse que tem crises de pânico. Ela tem medo, ela tem crises. E nessa situação, como é que a pessoa não ia ter crises? Me fala, como é que a pessoa não tem crises nessa situação? Cara, é um absurdo saber que tem milhares de gente pedindo socorro e ninguém faz nada. Só pra quem conhece Salvador, Bahia, tá? Só pra quem é de Salvador, Bahia, sabe do caso do cachorro. Cara, você sabe, né, o que aconteceu com o caso do cachorro, pra quem sabe. Pra quem não sabe, vou estar falando. Aqui em Salvador, Bahia, todo mundo se revoltou com 3 criminosos. 3 criminosos não, eu acho que eram adolescentes. Adolescentes sem noção. Se eles fossem meus irmãos, meus primos, os parentes, teria vergonha de olhar na cara deles, tá? Cara, o que eles fizeram foi errado. O cachorro tava deitado sem fazer absolutamente nada. O cachorro, amigo de todo mundo. Eles pegaram, chamaram o cachorro na inocência, fingindo, quer dizer, achando que, né, ia brincar com ele, fazer cachorro, sabe? Aí o que aconteceu? Os caras vai e matou um cachorro por motivo nenhum. Cara, por que o cachorro não vive? O cachorro fez o quê pra eles sofrendo daquele jeito? O cachorro morreu porque achou que eles estavam querendo brincar com ele, dar petisco pra ele.
Ele levantou todo felizinho e o que aconteceu? Morreu. Porque três monstros mataram e ainda fugiram. Cara, e o caso da Vitória não foi diferente. Por que que ninguém ajuda quem tá precisando? Por que ninguém ajuda quem tá precisando? Milhares de gente, principalmente mulheres, sofrem, tá? E é por causa de homem ou garotos. Tudo é por causa deles, que eles são monstros, tá? É isso que a palavra definida para homem é, monstro. Porque não é possível. A pessoa faz de tudo para dar o melhor e do bom para você. E você agradece ela chamando de vários nomes nojentos e xingamentos por caso. Cara, vocês preferem escutar o lado do abusador, do agressor, e não querem escutar o lado das vítimas? O que estão pedindo ajuda por mais tempo? A Vitória pede ajuda por muito tempo. Tem 6 anos que ela fez esse canal. Tem 6 anos que ela fez esse canal. E pede ajuda muito tempo. Cara, eu simplesmente acho isso um absurdo. Véi, quantas vezes vocês já viram várias pessoas pedindo ajuda e ninguém fez nada? Quantas vezes? Me fala. Porque eu já vi isso várias e várias vezes e eu fiquei sem acreditar que as pessoas não ajudem elas. Por quê? O que custa você ligar para a polícia ou defensor falar que tem alguém pedindo ajuda? Alguém tá sofrendo dentro de casa e ninguém escuta o lado. Prefere escutar o lado do abusador? Gente, isso é um absurdo. Cara, eu reclamo demais, tá? Eu sou chata. Desculpe, mas eu sou muito chata pra isso. Eu sou chata. Eu sou... A única palavra que dá pra me descrever é porque eu sou chata. Principalmente quando acontece algo e eu falo e eu não calo a boca. Eu não falo a ponto de chegar no ponto. Eu falo muito, tá? Então, por favor, gente, por favor. Amigos, se vocês têm amigos sofrendo desse tipo de coisa, sofrendo por qualquer tipo de coisa que ele não aguenta mais, ajudem, tá? Ajudem. Isso vai ajudar bastante. Porque a única palavra que eu digo para o mundo inteiro é que o mundo aqui é nojento. O mundo lá fora é composto por monstros, tá? Monstros egoístas, abusadores, tá? O mundo, tudo é perigoso. Ao ponto de você nem ficar seguro na sua própria casa, tá? Você não fica mais seguro na sua própria casa, porque você não sabe da pessoa. A pessoa pode ser o que você queria. Na primeira vista, você vê a pessoa como legal, né? Mas, né? E, cara, como a Vitória disse, ela era uma criança. Quem é a criança que não ia gostar do seu próprio pai ou mãe? Me diz. A criança, gente, ela tem que receber carinho e amor. É simples assim. Mas, né? Vamos rezar e torcer para que a Vitória esteja bem, para que a mãe dela esteja bem, tá?
Porque isso que tá acontecendo é errado. Muito errado, injusto, tá? E isso tudo acontece, gente, dentro da sua própria casa. Na sua própria casa. Gente, é um absurdo, tá? Ou aconteceu com ela na própria casa dela, cara. Gente do céu. É isso, né, gente? Espero que vocês tenham um pouquinho de noção do que aconteceu, né? Das coisas que aconteceu. E que nem sempre o que tá nas câmeras é verdade, tá? Tem o lado por trás das câmeras que não é nada comparado à situação que você tá vivendo. Cara, eu respeito muito, lá. Eu tenho pena de pessoas que sofrem e têm medo de falar, mas nessas situações você tem que falar. Pede ajuda, socorro, grita, tá? Mas se tiver essa situação de um abusador ameaçando você de morte e matar, nesses momentos assim, você tem que ser muito cuidadoso pra nada acontecer. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e teve um pouquinho de noção. Envia esse vídeo pra quem, né, possa ajudar, tá? É isso. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.